para o rio, estou indo do meu fardo, livre sou. Olá, irmãos, a paz de Cristo a todos, mais uma vez aqui no canal Efatá, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão com base no texto que se encontra em Marcos capítulo 5, onde ali é relatada a história de quando Jesus ele opera um grande milagre de libertação na vida de um homem. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele chega em uma certa cidade e ali habitava um homem que era completamente oprimido por espíritos malignos. Ele andava de dia e de noite nu, ele habitava nos sepulcros e vivia clamando o tempo todo. A palavra de Deus vai dizer ainda que ele se feria com pedras, se machucava, se dilacerava constantemente. E que algumas pessoas, na intenção de tentar prender ele para que ele pudesse ser livre daquele mal, prendia ele com correntes e ele despedaçava aquelas correntes e voltava para viver a mesma vida escravizada de sempre. Porém, Jesus ele teve um encontro com aquele homem e quando as pessoas ficam sabendo desse encontro, elas vão ver como estava aquele homem ali. Quando elas chegam, a palavra de Deus vai dizer que aquele homem estava assentado, vestido e em perfeito juízo. E isso é maravilhoso demais ver esse milagre, porque aquele homem ele vivia completamente oprimido, preso, ele vivia uma vida completamente desvairada, de um louco completo, mas quando as pessoas chegam ali, eles podem contemplar um homem completamente diferente, porque ele teve um encontro com Jesus. E é importante a gente entender que a vida daquele homem lunático ali, daquele homem escravo, escravizado por espíritos malignos, ela aponta para a vida do homem sem Deus. Porque assim como aquele homem era completamente escravo de Satanás e daqueles demônios, assim também o homem sem Deus, ele vive uma vida completamente escrava. E assim como aquele homem, ele vivia caminhando de dia e de noite, não tinha descanso, assim também o homem, ele vive uma vida sem descanso. Por isso que Jesus chega a dizer lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Jesus oferecendo descanso justamente porque o homem ele vive uma vida sem descanso, sem paz. A paz é somente em Jesus Cristo. Assim também como aquele homem ele vivia nu, ele caminhava mostrando a sua vergonha, todas as nossas vergonhas estão patentes diante de Deus. Todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração estão nuas diante de Deus e Deus contempla todas. E assim como aquele homem constantemente ele vivia se ferindo com pedras, o homem ele vive se ferindo através do pecado. Porque a prática do pecado, ela não é somente uma afronta contra a santidade e a pureza de Deus, contra o governo de Deus e a soberania do Criador, mas ele é também um mal que o homem pratica contra si mesmo. Quando nós pecamos, nós praticamos o mal contra nós mesmos. Alguns desses males são espirituais, outros são físicos, mesmo se manifestam no mundo físico. Os males espirituais, a morte espiritual, a condenação eterna, coisas que as pessoas não veem constantemente, mas outras claramente são vistas no mundo físico. Algumas pessoas, por causa do pecado do adultério, um exemplo, têm os seus casamentos destruídos, famílias destruídas. Algumas pessoas, por causa da bebida, contraem algumas doenças e sofrem muito por causa disso. Então o pecado, ele é praticado contra Deus, mas ele tem consequências terríveis na nossa própria vida. Mas assim como quando aquele homem teve um encontro com Cristo, a vida dele foi completamente transformada. A vida do homem que está distante de Deus, quando tem um encontro com Jesus, também tem a oportunidade de ser completamente transformada. Assim como aquele homem estava sentado após ter um encontro com Jesus, o homem ele tem a oportunidade de ter o descanso prometido por Cristo.
Nenhum outro homem na face da terra ofereceu descanso para a alma humana. Só Jesus teve a ousadia de falar essas coisas porque ele era o próprio Filho de Deus e eram palavras de vida eterna que ele estava anunciando. Assim como aquele homem, depois de ter um encontro com Jesus, ele estava ali sentado, vestido, as suas vergonhas já estavam cobertas somente através de Jesus. O homem tem a oportunidade de ter os seus pecados perdoados, de ter as suas transgressões perdoadas e receber sobre si a justiça de Cristo, novas vestes prometidas nas Escrituras. E assim como aquele homem estava ali em perfeito juízo, através de Jesus, nós temos a oportunidade de termos os nossos olhos abertos, de maneira que nós podemos viver e saber o que é o certo e o que é o errado. Assim como é uma loucura nós olharmos para aquele homem e ver ele ferindo a si mesmo, assim também é uma loucura ver o homem constantemente praticando pecado contra Deus e contra si de maneira deliberada. Esse texto é muito rico e nos ensina algumas verdades muito importantes. Quando Jesus ele chega até aquele lugar e vai falar com aquele homem, Jesus pergunta: quem és? Eu por muito tempo ficava pensando, poxa, por que o Senhor ele pergunta para aquele demônio quem és? Não era mais fácil ele só mandar aquele demônio embora? Mas ele pergunta porque ele queria mostrar uma realidade espiritual muito importante para nós. Porque quando ele pergunta quem és, a Bíblia diz que aquele demônio responde: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E essa verdade é muito importante para nós entendermos que realmente existem espíritos malignos e não são poucos. Em um só homem havia ali mais de 1000 demônios operando na vida daquele homem. Tanto isso é verdade que quando Jesus expulsa aquele demônio daquele homem, eles saem e entram numa manada de quase 2.000 porcos. E quando eles entram naquela manada, aquela manada inteira, elas se lançam por um precipício e morrem, afogadas ali. E é importante também a gente entender uma segunda coisa, um segundo ensinamento nessa passagem, que é o objetivo desses espíritos malignos, que é a morte e a destruição das pessoas. Quando a gente lê o texto, a gente dá para entender que aqueles demônios, eles queriam ter lançado aquele homem pelo precipício há muito tempo atrás. Porém, a gente aprende uma terceira coisa muito importante. Deus, ele às vezes permite que uma pessoa seja oprimida, seja escravizada por muito tempo. Mas quando Deus tem uma obra de salvação na vida de uma pessoa, os demônios não têm poder de tirar a vida daquela pessoa até o dia em que Deus opera a transformação na vida dela. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro muito bem da minha vida e eu fico imaginando um pouquinho antes ali, quantas vezes Deus me livrou da morte enquanto eu estava vivendo uma vida completamente distante dele, até o momento em que ele operou a salvação na minha vida. Não é diferente na vida das pessoas. Deus ele tem operado grande salvação na vida de pessoas que às vezes foram escravas por muito tempo. Que nós possamos entender, essa passagem ela fala uma verdade maravilhosa ainda, é que Deus tem poder para libertar o homem de todo e qualquer mal. Não importa a opressão, não importa a escravidão. Hoje nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas são escravas da depressão, da angústia, da solidão. Não importa o mal que a pessoa viva, não importa o pecado que ela tenha praticado, através de Jesus, todo o mal é lançado fora e em Cristo nós recebemos a plena libertação. Jesus ele tem poder para libertar a alma humana. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, se você ainda não provou dessa libertação, se você não tomou da água da vida, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus, deposite toda a sua confiança nele e que Deus possa operar grandemente em nome de Jesus. Para o rio estou indo.